graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Gerlane e este é o canal A Tua Palavra Me Basta. O nosso propósito é edificar vidas semeando a palavra de Deus. Antes de começar a nossa reflexão na palavra, gostaria de orar por você. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigada pela oportunidade tão especial que o Senhor nos dá de poder ler e refletir na Tua Palavra. Pai Santo, derrama Tuas preciosas bênçãos sobre a vida deste amado e desta amada que nos acompanha neste momento. Peço também que o Teu Santo Espírito ilumine nossa mente, abra nosso entendimento e aplique esta palavra ao nosso coração. É assim que eu peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. A passagem de hoje está registrada no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 18, verso do 18 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Um homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Houve uma época em que os pais educavam seus filhos da seguinte forma: criança traquina não vai para o céu, ou criança desobediente, papai do céu castiga. Então, dentro daquilo que era possível a compreensão de uma criança, ela fazia o que estava ao seu alcance para seguir as regras estabelecidas por seus pais, a fim de ser aceita por eles e receber a boa recompensa. No relacionamento entre o homem e Deus não foi e nem é diferente. A nossa história de vida se assemelha muito com a história desse jovem que foi contemporâneo de Jesus. Nós não sabemos dizer o seu nome, pois a Bíblia não revela como ele era chamado. A Bíblia narra apenas o encontro e a conversa que este homem teve com Jesus. No texto, o homem da narrativa é descrito como sendo um homem íntegro, cumpridor da lei de Moisés. Porém, essa descrição não é feita pelo autor do texto, mas pelo próprio homem ao se apresentar diante de Jesus. A perspectiva na qual este homem se coloca está de acordo com a concepção que a sociedade tem a respeito do que é uma pessoa íntegra. Ele era considerado por si mesmo, principalmente, e certamente pela sociedade de sua época, um bom homem de caráter, de atitudes exempláveis e reto em seus caminhos, e que nutria bons relacionamentos e certamente era querido e admirado por todos. De fato, ele cumpria os mandamentos conforme ele mesmo afirmou no versículo 21. Trazendo para os dias atuais, o jovem rico representa aquela pessoa boa que todo mundo conhece, a que é da paz, honesta, íntegra, não bebe, não fuma, vai à igreja todos os domingos ou sábado, é bom filho, bom marido, bom pai, faz caridade, enfim, alguém aprovado por todos. Com uma ficha dessas, é até de se estranhar a pergunta que o jovem faz a Jesus no versículo 18. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Via de regra, quem se diz íntegro dentro de tudo aquilo que falamos antes, acredita que já tem um lugarzinho reservado no céu, uma vez que Deus haverá de considerar uma ficha tão impecável assim. O jovem rico já tinha a aprovação de todos que o conheciam e dele mesmo, conforme nós já dissemos antes.
Reconhecendo em Jesus um mestre de bondade e retidão, ele vai em busca da aprovação de Jesus e talvez receber um elogio dele diante de todos. Mas Jesus mostra para ele em amor que qualquer bondade humana não chega perto da bondade de Deus, que por sua infinita misericórdia deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme está lá em João, capítulo 3, verso 16. E mais, quando ninguém merecia essa misericórdia. Jesus está dizendo àquele jovem que, em primeiro lugar, observar toda a lei não era suficiente para ser qualificado para a vida eterna, porque ninguém é declarado justo diante de Deus porque faz coisas boas para os outros ou pela prática da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada diante do Pai. Gálatas 2, versículo 16. Por quê? Porque uma vez que a lei de Deus é perfeita, não admite falhas de nossa parte. Ela requer de nós, sendo ela perfeita, perfeição, conforme afirma Tiago no capítulo 2, verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos os pontos. Paulo diz que não é o que fazemos que nos qualifica ou nos justifica diante de Deus, porque não somos capazes de, por nossa vontade e esforço próprio, cumprir toda a lei perfeita de Deus. Não somos nós, com nossos próprios esforços, que nos justificamos. É o Senhor quem nos justifica em Cristo Jesus. Em segundo lugar, Jesus disse àquele homem que a vida eterna não é herdada por nossos próprios esforços. A vida eterna nos é dada, conforme registrou Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se observarmos bem, Jesus mencionou somente os aspectos da lei que trata dos deveres do jovem para com as pessoas, ou seja, para com o seu próximo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Jesus em nenhum momento menciona os deveres que, conforme a lei, ele deveria ter para com Deus. Sobretudo, aquele mencionado no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Marcos diz que Jesus, fitando, o amou e disse ainda que Jesus falou para aquele jovem: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. No versículo 21 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. O homem foi confrontado com um conceito errado da época, que riqueza e obediência à lei era a prova de favor de Deus e garantia da vida eterna. Jesus o colocou frente a frente com esse conceito. E ao fazer isso, as palavras de Jesus derrubaram esse conceito equivocado, a autoconfiança do homem em seus esforços e o levou a constatar dois fatos. Primeiro, não é a obediência à lei e às circunstâncias favoráveis das nossas vidas, como a riqueza, por exemplo, que nos conduz à vida eterna. Segundo, a sua falta de disposição em cumprir a ordem de Jesus revelou para ele mesmo e para todos que estavam ao seu redor que seu coração estava dividido entre
colocar sua confiança em Deus ou nas riquezas que possuía. O que faltava àquele jovem era despojar-se de si mesmo, sua confiança na riqueza como caminho para a justificação e redenção, e reconhecer a sua necessidade da graça de Deus para a salvação. O motivo de ele se afastar triste de Jesus talvez tenha sido porque ele tenha constatado naquele momento, ele tenha caído em si no que diz respeito ao amor que ele tinha, ao que ele mais amava. Ele podia cumprir todos os mandamentos, conforme a lei exigia, pedia, mas ele não era capaz de cumprir o principal mandamento da lei, que era amar a Deus sobre todas as coisas. E ele percebeu nisso que o seu amor pela riqueza não era garantia nenhuma de que ele teria a vida eterna. Para isso ele não dependia de seus esforços, mas ele dependia da graça de Deus para alcançar a vida eterna. Porque por nós mesmos nós não somos capazes. Não é fazendo boas obras que nós somos salvos. Nós fazemos boas obras porque fomos salvos. E em gratidão a Deus nós as fazemos. Não é por nossos esforços que somos salvos. Como já dissemos antes, e como nós já colocamos antes, em Efésios capítulo 2, verso 8, é pela graça que nós somos salvos. Como diz Paulo. E como nós somos salvos? Qual é o instrumento da nossa salvação? É a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Que o nosso Deus possa aplicar em nosso coração essa palavra e que nós possamos praticá-la, colocando o Senhor acima de todas as coisas, Deus em primeiro lugar, e confiando a Ele a nossa salvação, que foi comprada pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigada, meu Deus, por esta palavra, meu Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por Tua misericórdia, por Tua graça e por Teu perdão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor nos resgatou para si. Pai Santo e Eterno, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática essa palavra, Senhor, a amar mais a Ti, Senhor, do que qualquer coisa, meu Deus. Porque, meu Senhor, peço Tua ajuda, meu Pai, porque, Senhor, nós nada podemos fazer sem o Senhor em nossas vidas. É essa oração que eu faço a Ti, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém.